Prof. Sérgio, então estamos começando oficialmente mais um encontro, mais uma reunião especial do Clube Leituras no Palácio. Essa é uma edição comemorativa. E aí você usa o ano inteiro, depois você só compra mais uma para o outro ano. Eu só pediria, eu acabei não informando o protocolo, para que a gente possa se ouvir bem, o ideal é que todos mantenhamos o microfone desligado, porque assim a gente pode ouvir muito bem quem estiver com a palavra, e assim assim a gente pode administrar melhor, né, o evento. E aqui nós temos o recurso, né, de levantar a mão, né, no aplicativo, né, a partir do momento em que os demais vão poder participar, eles podem acenar levantando aqui a mão, aí a palavra será concedida, e todos nós adotaremos o mesmo procedimento, né, para que a gente possa ouvir bem cada um de nós, possamos nos ouvir bem. Como eu dizia, essa é a primeira, é uma edição especial, é o segundo de 2 encontros comemorativos, o Leituras no Palácio Convida. Nós já tivemos a presença do poeta Adriano Spínola, num outro evento como esse, né, com a presença do autor, a presença do poeta, e agora temos a participação hoje, a presença especial do poeta Antônio Carlos Sequim, poeta, ensaísta, professor emérito de literatura brasileira da UFRJ, um currículo respeitável no que diz respeito à escrita literária, à pesquisa, tanto na prosa quanto na poesia. O currículo dele mais detalhado está acessível aqui no chat, vocês podem verificar. Sendo assim, é uma alegria extraordinária contar com a presença dele, e eu vou passar agora a palavra ao diretor do museu, Sérgio Foncido, para que ele nos dê as boas-vindas também. Obrigado, Lemos. Uma boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao Museu da Justiça, Centro Cultural do Poder Judiciário. E eu gostaria de começar, como sempre faço, né, agradecendo ao Lemos, à produção, ao Educativo, pela dedicação nesse ano desse programa, né, Direito à Literatura, que começou com um clube de leituras, depois fomos promovendo saraus, né, e esses encontros especiais, né, com convidados que passaram a fazer parte do direito à literatura. Eu estava vendo a pesquisa de opinião agora, recentemente, desse mês, né, muitos elogios, e aí a gente vê como esse programa cresceu, como esse programa é importante, né, um programa de um ano, mas que, se a gente olhar lá do início, a gente percebe que a criança está cada vez maior, né? A criança está já dando grandes passos, né? E hoje nós ficamos honrados, né? Eu queria agradecer ao membro da Academia Brasileira de Letras, né? Ensaísta, professor emérito da UFRJ, Antônio Carlos Sequim, né? Que, como professor, né? Além de escritor, professor, a nossa expectativa é de aprender cada vez mais sobre poesia, sobre literatura, e a gente obter essa transformação que a arte nos proporciona, né? Da gente chegar nesse encontro de uma forma e a gente aumentar a nossa compreensão sobre poesia, sobre literatura e sobre a arte. E sairmos daqui de uma outra forma, crescendo, todos nós crescendo juntos. Então, essa a nossa expectativa de hoje. Então, eu passo a palavra ao Lemos. Muito obrigado, Antônio Carlos Sequim, pelo seu tempo, pelo seu talento e pela sua dedicação nesse dia de hoje. Muito obrigado. Era isso. Muito grato, Sérgio. Sequim, então, iniciando esse nosso diálogo, né, colocando a par os demais, nós teremos aqui uma conversa literária entremeada, né, pela leitura de poemas, né? Temos o privilégio de ter a interpretação, né, do autor, né? Isso é raro que ocorra, né? Então, nós ouviremos poemas do Sequim na própria voz, né, na voz do poeta, isso é singular. E
Eu pediria, então, Sequim, que inicialmente você falasse um pouco sobre a natureza do livro Desdizer e Antes, por favor. Pois não. Então, em 2017, né, depois de 15 anos sem voltar à poesia, eu achei que era tempo de saber se a poesia ainda queria saber de mim, né? O livro anterior era de 2002. E eu fiz uma blog, num depoimento que está no próprio livro, em que eu falo da minha trajetória, é que gradativamente meus livros foram se tornando menores, menos volumosos à medida que o tempo passava, né? E até eu perguntava, quem sabe, até para alívio do leitor, eu esteja chegando ao silêncio total. Aquele livro em branco, como, digamos, o que dizer e sem ter maneiras de dizer. Mas, felizmente, né, as musas foram mais ou menos generosas comigo, mas são muito parcimoniosas ainda assim, né? E depois de 2002, que tinha sido o livro anterior, intitulado Todos os Ventos, cuja capa aqui eu mostro, né? 15 anos depois, eu escrevi o Desdizer. Mas como o Desdizer só continha 30 poemas, por aí, o que dá a média de 2 poemas por ano, né, nesse período, não se pode dizer que eu seja um produtor copioso, eu tive a ideia de juntar a produção anterior, sempre revista, né? E dessa ideia do livro novo com a produção anterior, surgiu o Desdizer e Antes, né? E Antes, tudo que eu escrevi, e o Desdizer, o livro novo. A obra é essa aqui, né? Que tem esse desenho do Valtécio Caldas, né? Que me honrou com a produção gráfica do livro. E é um livro, portanto, com a poesia reunida e que mal chega a 200 páginas. Com esse título, devo dizer, implicitamente eu lancei aí uma espécie de... Está vendo a microfonia, alguém com o microfone aberto. Microfonia. Eu creio que já passou. Tá bom. Então, conversando sobre esse título, né, por que o Desdizer? Nós teríamos duas hipóteses. Uma primeira é o dizer, né? Dizer eu acho um pouco presunçoso, né? Como se o poeta se julgasse detentor de uma verdade, de uma palavra iluminada, e que cabe a ele dizer esse verbo sagrado. Redizer, ao contrário, eu já acho humilde demais. É como se o poeta nada tivesse de seu, né? E simplesmente fosse redizer os discursos que ele já ouviu por aí, inclusive os seus próprios. Me agrada no Desdizer essa ideia de, ao mesmo tempo, prestar atenção no dizer alheio, né? Nos outros poetas e eu próprio, no meu passado, mas descosturar isso um pouco, né? Eu acho que o poeta é como aquela Penélope incansável à espera de Ulisses, né? Que está sempre costurando e descosturando, está sempre dizendo e desdizendo, num sentido em que desdizer é não acreditar num dizer fixo, num dizer unívoco. O poeta deve dizer e deve desdizer. Desdizer a si mesmo, desdizer a outros, né? E é evidentemente que esse desdizer do poeta não deixa de ser um dizer novo, né? É um dizer desdito, mas, pelo menos, é um dizer que sabe que a missão do poeta é descosturar discursos e tentar precariamente criar o seu próprio a partir da descostura de tudo que ele ouviu, de tudo que ele aprendeu. Os fundamentos, né, que você acaba nos dizendo, na verdade, constituem de algum modo, né, certos fundamentos, né,
da sua poética. Haveria algum poema, isso me remete, o que você disse, me remete aos seus poemas, em que você dialoga, né, com outros poetas, com certos autores de sua preferência. Haveria algum que você gostasse de ler, que de algum modo nos mostrasse como isso Olha, ocorre, por exemplo? então, primeiro, como uma espécie de profissão de fé, né, eu poderia ler um poema que eu escrevi chamado Autorretrato, que eu dediquei a uma grande amiga, uma professora, a escritora Flávia Amparo, em que autorretrato você fica esperando a definição de como é que o poeta se vê, né? É um autorretrato. Esse autorretrato aqui, eu peço que vocês não coloquem muita fé, muita verdade no que aqui está dito, né? Porque o poeta está sempre na fronteira da ficção. Eu digo que nenhum poema me representa inteiramente, mas nenhum me contradiz também. Então, uma fronteira assim, né, entre brincar de dizer a verdade através da mentira. Então, esse autorretrato, vocês, eu peço que vocês percebam, né, dois aspectos. Primeiro, uma marca do meu trabalho, que é uma consciência da forma, tá certo? Quer dizer, eu sou um poeta que não fico do lado daqueles que pensam que a poesia é inspiração, que o poema já vem pronto. Não. Às vezes, os deuses nos dão a honra do primeiro verso, né? Aquele primeiro verso que não se sabe bem de onde veio e como surgiu. Mas, a partir daí, você tem a responsabilidade de fazer outros versos à altura daquele que surgiu de graça e até corrigir o verso que os deuses te deram. Essa é uma ideia até de um poeta e pensador francês, Paul Valéry. Então, esse autorretrato, eu queria também chamar a atenção para algo, né? Que quando vamos discutir mais tarde a questão da forma fixa. Muitos acham que a forma fixa é uma prisão, que o poeta está ali enclausurado, vai ter que fazer 10 sílabas para fazer o decassílabo do soneto, né? Eu discuto isso. Eu acredito que, em vez de prisão, a forma fixa pode ser uma espécie de planta baixa, né? De um desenho de arquiteto que desafia o poeta a preencher, peça por peça, aquele espaço vazio. E se você não tiver... Eu faço muitos poemas em verso livre também, quer dizer, não sou sectário, irrestrito, né? Completamente favorável à forma fixa. Mas eu percebo, digamos, esse desafio da forma fixa e, paradoxalmente, sendo a forma fixa ou até a rima constante, ela obriga você a ter bolações e soluções que você não teria se tivesse diante do descampado do verso livre, certo? Então, a forma fixa, por exemplo, este poema aqui, todos os versos pares, vocês vão observar, têm a mesma rima. É um poema monorrímico. E essa rima que se repete é a rima em ina. Vamos dizer, poxa, isso aí te constrangeu muito. Vamos dizer ao contrário, não. Exatamente por eu ser obrigado a chegar a essa rima, é que eu tive ideias que eu não chegaria se a rima não tivesse ali na esquina me esperando. Tá? Então, isso é um ponto inicial. E, além de ser um poema monorrímico, é um poema também com um número constante de sílabas em cada verso. É todo ele feito naquela batida popular da redondilha maior, que são os versos de 7 sílabas. Aqui está, então, esse autorretrato, que eu espero que não me defina muito bem, apesar da falsa promessa de tirar uma fotografia minha. Autorretrato. Um poeta nunca sabe onde sua voz termina. Se é dele, de fato, a voz, e no seu nome se assina. Nem sabe se a vida alheia é seu pasto de rapina, ou
se o outro é quem lhe invade, com voragem assassina. Nenhum poeta conhece esse motor que maquina a explosão da coisa escrita contra a crosta da rotina. Entender inteiro o poeta é bem malsinada sina. Quando o supomos em cena, já vai sumindo na esquina, entrando na contramão do que o bom senso lhe ensina. Por sob a zona da sombra, navega em meio à neblina. Sabe que nasce do escuro a poesia que o ilumina. Então, é uma luz, né, que nasce desse escuro, né? E o poeta está sempre na zona da sombra, navegando meio perdido na neblina, mas tem um barco, né? Está navegando e tem que levar esse barco a um bom porto, que é o poema realizado. Muito grato, Siquim, muito grato pela sua leitura, por compartilhar a beleza conosco. E eu estou feliz, em especial, pelo seguinte: eu preparei, né, uma espécie de roteiro aqui com alguns tópicos, né, para a nossa conversa, e calhou que o poema que o primeiro poema que você quis ler, um dos poemas, eu não cheguei a sugerir que você lesse, né, mas foi justamente o Autorretrato, né? E eu não vou seguir esse roteiro, acho que a gente pode ir ao sabor, né, dos temas que forem surgindo, né? E como você mencionou que a gente falaria um pouco, né, você falaria um pouco sobre a forma fixa, né? Então eu vou aproveitar que você já tocou nisso, né? E eu vou mencionar, né, a presença, né, desse conjunto belíssimo de sonetos, né, do Desdizer, que é o 10 sonetos desconcertados, né? E mencionar, por exemplo, a sua predileção, né, pelo soneto inglês, e gostaria que você falasse então um pouco sobre a sua relação com essa forma, né, que é centenária, né, e ao mesmo tempo que é erudita, ela também tem um apelo, né, a popular. As pessoas gostam, né, do soneto. O soneto ele cativa a alma de leitores de todos os níveis, né? Então, pode falar um pouco sobre isso, por favor? Uma batalha em torno do soneto, né? Como se você, ao fazer um soneto, fosse um poeta passadista, né? Fosse um poeta conservador ou mesmo reacionário. Eu acredito que não há a forma, seja fixa, seja livre, ela não é garantia de nada. Você pode ter péssimos sonetos, excelentes poemas em verso livre, vice-versa. A vantagem ou o desafio do poema é que não existe a priori no texto, né? O poeta, como disse, nunca sabe se vai dar certo ou não. Isso na experiência miúda do dia a dia. Você pega um poema, um poeta gigantesco como Drummond, né? Aí na sequência do livro ele faz uma obra-prima e depois um poema fraco, um poema mediano. Ninguém garante isso que está. Quer dizer, o poético ele só existe a partir e dentro do poema. E pode nem existir também, né? E o poético aqui como aquela construção bem realizada que dá uma visão de mundo nova a partir de imagens originais também, né? Claro que o poeta deve sempre ter, por regra número um, o horror ao lugar comum. Eu não sou muito de regra, mas essa eu não consigo deixar de obedecer, né? Quer dizer, a linguagem da poesia como o contrário da banalidade, né? Como o contrário do clichê, das coisas já prontas, das visões estereotipadas. E o soneto em si, né, é uma forma que eu acho sedutora e perigosa. Perigosa nesse sentido de que ele pode criar uma máquina e que automaticamente o poeta vire um soneteiro, né, em vez de um sonetista, aquele que vai produzir, como tem o pipoqueiro, né, vai ter o soneteiro, que vai botar os ingredientes ali, vai dar uma rodadinha e vai sair o soneto já na sua forma. E o que eu acho super interessante é você instilar algum veneno, alguma ironia, algum humor
frente a essas formas cristalizadas. Então, muitos críticos já observaram, né, que eu navego entre dois registros, pelo menos, né? Um que é esse da reflexão, né, digamos, dos temas sérios, dos temas densos, dos temas pesados. E, eventualmente, eu faço sonetos ou poemas, né, que entram nessa seara. E outro que desdiz um pouco essa versão anterior, em que o poema carrega uma carga de ironia e de humor implícito ou explícito. Seja um poema autossuficiente, como eu acredito que qualquer poema deva ser, a princípio, autossuficiente, seja daquele tipo de poesia que faz diálogos intertextuais, né? Nós temos, como uma característica da poesia contemporânea, uma carga imensa de intertextualidade. E eu vejo com reservas essa prática, porque eu acredito que o poema, como objeto autônomo, ele deve valer, mesmo que o leitor não saiba nada do diálogo que ele estabelece com outros, porque aí você está vinculando a fruição ou o valor do seu poema a um texto que não está ali, né? Portanto, é uma parceria com o fantasma, com esse outro texto que está sobrevoando o seu. Se o leitor conhece e sabe, tudo bem. Agora, há dois tipos de intertextualidade. Uma, aquela que eu procuro fazer, é que permite ao leitor usufruir o poema, mesmo que ele não conheça o diálogo, tá? Há um outro tipo de intertextualidade que exige que o leitor conheça todas as referências textuais para poder usufruir o poema. Aí eu não vejo a coisa com a mesma simpatia, né? Porque eu quero permitir que o poema de diálogo que eu faça, ele, para o leitor mais equipado, tenha uma segunda, uma terceira camada. Mas para o leitor simples também possa causar satisfação e prazer, independentemente de ele conhecer essa relação de diálogo. Então, essa ideia, para retomar a sua pergunta, né, de conjuntos de sonetos, já veio no livro anterior, Todos os Ventos, que tem uma seção chamada 10 sonetos da circunstância. Não são sonetos de circunstância, né? Que o poema de circunstância é aquele que você faz para o aniversário da sua sogra, que você faz no jantar do teu vizinho, né? Então, uma circunstância ali qualquer, né, que gerou o poema. E eu nem falo mal do poema de circunstância, porque eu tenho um livrinho chamado Cantar Amigo, com esse título ambíguo, né? Cantar Amigo. Você não sabe se o amigo é objeto direto ou se é adjetivo, em que eu reuni aqui um monte de poemas de jantares, de aniversários, de lançamento de livro, mas eu preferi deixar nesse livrinho aqui fora da minha obra reunida em Desdizer e lancei os dois juntos, até como se no lançamento do livro, né, quem lá esteve, né, tem testemunhas aqui, receberam o prato principal, que era o Cantar Amigo, e levaram a sobremesa, que é o Desdizer, e levaram a sobremesa, que era o Cantar Amigo. Né? Eu fui um dos privilegiados, eu tenho esse também. É por isso que eu falei aqui, é uma ediçãozinha de 250. Bom, estamos falando aqui, um assunto puxa outro. Quer dizer, antes de voltar ao assunto do soneto, né, eu uso até o poema de circunstância e tive coragem, que alguns não publicam, mas Cabral publicou, Bandeira, Drummond, né? Então, pode haver poesia de circunstância que você... Há uma tradição na poesia brasileira, né? Não, pode salvar isso do esquecimento, né? Mas, por exemplo, aí eu uso o poema de circunstância como espécie, às vezes, de um laboratório poético. Aqui eu consegui fazer rimas para o escritor alemão Goethe. Não é fácil, né? Aí, num poema de circunstância, eu fiz uma rima para Goethe. E outra, da qual eu me orgulho mais, eu homenageei um grande amigo
que já esteve aqui nesse programa, eu fui à casa do poeta Adriano Spínola, né, e consegui fazer uma rima para Spínola. Vocês vão te convir que não é uma tarefa assim, das mais fáceis. Se não fosse a parte lúdica do livro de circunstância, eu jamais faria a rima para o meu querido amigo Adriano Spínola. Né? Quem quiser saber... Você poderia ler esse para a gente? Então, já nós estivemos conosco, né, o Adriano Spínola. Ah, tá certo. Vamos ver aqui. Já que nós estamos, né? Até como ele me convidou 2 vezes, ele ganhou 2 poemas, viu? Ele foi 2 em torno da mesa. Deixa eu ver aqui, como são 2, eu tenho que localizar qual deles aqui. Tem um em Lisboa. Mas aí, como eu sou um obsessivo pela clareza, são poemas de circunstância com nota de pé de página. Porque como a homenagem ela é muito pessoal, e eu tenho essa obsessão com a comunicabilidade, se eu não explicasse algumas coisas, o leitor não ia entender nada, né? Um índice de generosidade, eu diria. Bom, por exemplo, neste pequeno poema, eu cito Iracema, o famoso romance de Alencar, do Ceará, porque o Adriano é do Ceará, né? E dentro dessa história de Iracema, para quem está lembrado, né, tem o conquistador Martim, que se apaixona por Iracema. E Iracema é um pouco uma feiticeira. Tem o microfone. Cara, que tem lá, 4 guitarras. Chicão, Zé. No campo de avião. Bom, então, Iracema, que é uma feiticeira, tem uma árvore chamada Jurema, e ela domina o segredo dessa poção mágica, que é uma espécie de um entorpecente, né? Os índios em Iracema tomam aquilo e fazem uma viagem, entram no barato. O Adriano é casado com Moema, que é um nome indígena também, né? Então, o poeta Adriano Spínola é casado com Moema. E Adriano Spínola escreveu, entre outros livros, Táxi, Metrô e Beira-Sol. Então, vejam quanta informação os convidados tinham e o leitor jamais teria se ele lesse o poema corrido. Aí eu botei em pé de página tudo isso. Eu falei de Iracema, falei da Moema, que é a mulher do Adriano, né? E citei o nome dos 3 livros que o Adriano escreveu, entre outros, o Táxi, Metrô e Beira-Sol. E ficou assim: saudemos Adriano Spínola, que vindo lá, então o verso é esse, que vindo lá do Ceará. Então, do Ceará ficou no verso seguinte, para que vindo lá rimasse com Espíndola, né? Então, saudemos Adriano Spínola, que vindo lá do Ceará, oferta à mesa misturas de mar e gentileza, de um jeito que aqui não há. Iracema renasce em Ipanema. Se Martim se encantou com o segredo da Jurema, Adriano não faz segredo dos encantos de Moema. Passageiros do metrô ou do táxi, lembremos de que aqui também foi dura essa, hein? Rimar táxi, que é uma palavra comum, não existe rima para táxi em português. Rima tradicional. Então, eu fiz isso aqui. Repito. Passageiros do metrô ou do táxi, lembremos-nos de que há que se cantar. Então, há que se ficou no verso, há que se cantar a claridade da poesia. Celebremos sob o sol deste dia a luz da amizade e da alegria. Então, estão vendo aí que, mesmo num poeminha assim, de circunstância, né, eu acho que ele tem que ser escrito com rigor, né, com rimas ou com malabarismos sintáticos, né, para mostrar
que o poeta não dorme em qualquer tipo de poema, né? Ele está sempre ali ativo. Mas, então, estávamos falando, nessa conversa aqui, que está indo para um lado para o outro, como é bom que seja assim, né? Da questão dos sonetos. Portanto, nesse livro anterior, Todos os Ventos, uma sessão se chamou Sonetos da Circunstância, e aí eu expliquei, até no ensaio que tem depois, que eu falo da minha obra, né? A circunstância é aquilo que nos torna mortais, né? A circunstância das coisas que nós temos e perdemos, a corrosão do tempo, né? A presciência da morte. Então, são poemas, 10 sonetos, que, de modo, às vezes leve, e muitas vezes pesado, encaram a barra da nossa finitude. Esse é o conjunto dos sonetos da Circunstância de 2002. E, em 2017, em Desdizer, aí de maneira mais provocativa, né, eu criei um bloco chamado de 10 sonetos desconcertados, porque a gente pensa o soneto como alguma coisa num concerto, né? Bem redigido, bem estruturado, e do ponto de vista formal, eu espero que sejam, que todos eles apresentem os versos medidos, com as rimas nos lugares certos. Mas, por outro lado, se o tempo foi o motor dos sonetos da circunstância, eu diria que a perplexidade é o motor dos sonetos desconcertados, né? É uma sucessão de desconcertos, de coisas que não parecem estar no lugar e não estão, de coisas espantosas, né? De coisas que espantam o poeta, e tudo aquilo, né, que parecia indicar um mundo em ordem, de repente se torna um mundo meio desordenado e meio desconcertado. E é curioso, porque há sonetos aqui, quer dizer, não só, digamos, eles são desconcertados entre si, porque eles poucos se conectam, né? Vão para lugares e ambientes muito diferentes, como às vezes acontece um desconcerto dentro do próprio soneto. O soneto começa de uma maneira e, no meio do soneto, o poeta revela que ele está perdido ali dentro, que ele não está sabendo bem para onde ele vai, o que ele vai fazer. Se você quisesse, eu poderia ler um ou dois sonetos desse tipo. Perfeito, era o meu pedido, eu já estava aqui me contendo para fazer o pedido. E, na verdade, aqui nós encontramos vários sonetos que exemplificam aquilo de que você falou antes, né? O diálogo aí entre o humor, né? A presença do humor, né? Marcante, e o diálogo com a tradição também. Então, eu fiquei aqui rindo enquanto lia, né? Relia o soneto, o quase soneto aposentado. Então tem o humor nesse soneto, né, um humor extraordinário, e no soneto profundo também. E depois uma outra atmosfera, né, nos sonetos, por exemplo, no soneto profético, né, e no soneto da dissipação. Se você puder escolher dois desses que eu mencionei, acho que você nos brindaria. Pois não. Então, para mostrar um poeta desmoralizado, eu vou ler aqui o soneto Desmemoriado. Ele começa com uma densidade, né? Quer dizer, dando um spoiler aqui, né? O eu lírico ele tem 90 anos, um pouquinho mais velho do que eu, né? Então, esse eu lírico aqui, que já tenta se lembrar das coisas, né? E faz uma confusão danada. E é assim, soneto Desmemoriado. Aos 90, a cabeça, convenhamos, não vale um piquenique em Paquetá. Já me afoguei no piscinão de Ramos, pensando que eu nadava em Xangri-Lá. Não recordo o que acabo de falar. Sim, na lua de mel, lá em Paris. Se eu tivesse lembrança a destacar, andar de gôndola foi tão feliz. No meu sonho aparece uma pessoa, cata no lixo
os restos que eu vivi. Nos sacos do passado que amontoa, sei que o melhor de mim morreu ali. Tentei sair do pesadelo quando... Mas do que é mesmo que eu estava falando? Quer dizer, um poeta que confessa que no final nem sabe do que ele estava falando, né? Uma confissão assim, da desmemória mais absoluta. Há alguns sonetos que são francamente humorísticos, né? Sarcásticos, como o soneto da boa vizinhança, o soneto pio, mas tem esse desconcertado que é o quase soneto aposentado, né? Por que é quase soneto? Porque é um soneto com 13 versos. Isso é meio difícil de acontecer, né? Você romper e terminar um soneto faltando um verso. E aposentado, o leitor vai perceber, né, todo dado da ironia, em que eu, a fórceps, tento gerar um soneto. Mas o soneto é de implicância comigo. Eu forço a mão e ele não quer sair. Aí eu vou levando ele meio aos trambolhões até a solução final. Vamos lá. Quase soneto aposentado. Há 30 anos eu intento em vão compor o que será uma obra-prima. Exausta do exercício, minha mão não avança e tampouco sai de cima. Sentindo-se de todo mal formado, nos alquebrados pés por onde ia, meu poema, num gesto desvairado, solicitou aposentadoria. Cambaleando nessa ladainha, não quer chegar à derradeira linha. Corpo trôpego, nada mais o anima. Aproveita que um verso acaba em lâmpada e se apaga na falta de uma rima. Isso Extraordinário, Siquinho, extraordinário. é absolutamente metalinguístico, que nós chamamos de isomorfismo, né? Acaba realmente o verso em lâmpada, e lâmpada não tem rima. Então o soneto maliciosamente pega esse gancho, sabe que eu não tenho rima para a palavra lâmpada e decreta o ponto final no verso 13, né? Extraordinário. Eu Eu pediria, Siquinho, que você falasse um pouco, aproveitando, né, essa leitura, é um tema que frequenta bastante a sua poesia, né? A metapoesia, né, o poema sobre o poema, né? E nesse aqui em especial e noutros, né? Você vai nos mostrando, a gente tem a impressão de que o poema está sendo escrito enquanto a gente lê. Você vai nos mostrando os processos de escrita do poema. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre esse tema, que parece ser um dos de sua predileção, e depois lesse algum poema de sua preferência que nos mostre como, né, como ocorreu aqui. Então, você sabe que esses sonetos, eles são espertos, né? Teve esse que me deixou na mão no verso 13. Mas teve um outro também que eu tentei pegar e não conseguia. É o soneto veloz, que é assim: o poema sai correndo à minha frente. Desse jeito, jamais vou segurá-lo. Fingi estar aqui, mas, de repente, se intrometeu no trote de um cavalo. Na estrofe 2, passou em disparada. No espaço esvaziado, eu arremeto inútil rede a recolher o nada. O poema escapuliu deste quarteto. Consigo, enfim, laçá-lo. Ele se faz inteiro e hostil à minha revelia e se revela súbito capaz de me livrar do laço que o prendia.
livres nós dois, agora ele já fala, na voz que nasce, quando o autor se cala. Então é isso, né? Quer dizer, o autor tem que ficar quietinho para ouvir o que o poema quer dizer. Por isso que, no ensaio em que eu falo da minha poesia, eu intitulei essa minha busca como escutas e escritas, né? Todo poema se faz de escutas. Você tem que ouvir o ruído do mundo, o sussurro das coisas. Portanto, quando você não escreve a partir do zero. Você escreve a partir dessas vozes todas e você transforma o que era escuta numa escrita. Portanto, quem escreve bem um poema não é só quem escreve bem, é quem ouve bem. Você tem que ouvir bem, né, essa escuta do mundo para poder reprocessá-la na sua obra. E sobre escutas e escritas, já que você pediu assim um pouco da metalinguagem, né, tem um primeiro poema, que é a espécie do aperitivo dos desdizer, com um tom algo irônico, né, eu já trato de prevenir o leitor para aquilo que ele vai encontrar neste livro. E esse poema se chama Na Antessala. Então, realmente, é o cartão de visitas do livro Na Antessala. Esse era um dos que eu ia pedir que você lesse, tá? Estava aqui no roteiro mesmo. Bom. Então, é assim. Espalhei 18 heterônimos em ruas do Rio e Lisboa. Todos eles, se reunidos, não valem um só de pessoa. Tranquei-me num mosteiro, esperando de Deus um dom. O que ele me deu foi pastiche da poesia de Drummond. Ressoa na minha gaveta um comício de versos reles. Em coro, parecem dizer: não somos Cecília Meirelles. O desavisado leitor espere bem pouco de mim. O máximo que mal consigo é chegar a Antônio Sequim. Então, está aí, né, esse poema Na Antessala. E depois que o leitor percorreu os 30 poemas do livro, eu faço um poema saída. Né? Então, tem o aperitivo e tem o digestivo. Né? Mas não esquecendo, no digestivo, o que eu tinha avisado no primeiro. Né? O leitor espere pouco de mim. Aí, o poema saída é assim. Agora, o livro se encerra, passando talvez da hora. No entanto, informa o leitor que acaso não foi embora. Na antessala era a entrada. Sirvo agora a sobremesa, que você, já enfastiado, mal percebe em minha mesa. Se não gostou, nem reclame. Foi previamente alertado. Num poema, insinuei, me leia, desconfiado. Sei apenas que escrever nunca me apontou saída. Mas ainda assim é nisso que apostei a minha vida. Encerramento extraordinário, belíssimo isso aqui. E bom ouvi-los, né, e lê-los, né, na sequência, sim, né, para percebamos assim, as conexões, né, os nexos, né, entre eles. Né? É isso que eu falo, quer dizer, você tem que, além de montar o poema, desejavelmente montar o livro. Né? Montar o livro, né? Ver as afinidades, as tensões, saber onde colocar os poemas, porque eu acho que a sequência dos poemas ela também pode acrescentar sentido ao que você lê, a sua interpretação. Né? Eu dei aula 40 anos de literatura
e quase sempre trabalhei com poesia, né? Esse amor extremado ao detalhe dentro da poesia, né? Era comum eu ficar uma hora e meia numa aula unicamente com um poema, um só poema, para poder ver todos os ângulos fonéticos, sintáticos, morfológicos que ali residiam. E uma sugestão que eu dava aos meus alunos, muitos deles se tornaram bons professores de literatura, em universidades, em escolas públicas, né? É para, sempre que possível, localizar o poema no livro original, porque o poema, numa sala de aula, numa antologia, né, ele surge como vindo do nada. Mas esse poema tem uma origem. E você vai ver essa origem, vai fazer o seguinte: já que você fala da biografia do poeta, fala o nome do pai, da mãe, dos irmãos dele, você tem que fazer também a biografia do poema, ver qual é o livro que ele nasceu, e se ele nasceu, em que lugar do livro ele nasceu. Porque se o poeta coloca um poema na abertura do livro, ele está dando um peso extraordinário. Ele não tem nenhuma certeza que o leitor vai passar para o segundo poema. Pode desistir antes. Mas, pelo menos, ele tem a esperança de que o primeiro poema, o leitor vai perder tempo e vai se debruçar. E, às vezes, a sequência dos poemas, né, vai criando conexões de sentido que você vai ver qual é a família, qual é o irmão mais próximo de um poema que é outro. Qual é aquele primo distante que ele mandou para a segunda parte do livro e quando você lê, você já não tem mais lembrança do primeiro? Vamos dar um exemplo aqui. Gonçalves Dias. Gonçalves Dias, né? Nosso primeiro grande poeta, sem dúvida, né? Quando ele lança, na década de 1840, o seu primeiro livro, que ele chamou de Primeiros Cantos, né? Qual é o poema que ele escolhe para abrir o seu primeiro livro? Você abre ali, Primeiros Cantos, Gonçalves Dias, e você lê o primeiro poema publicado em livro, Minha Terra Tem Palmeiras, Onde Canta o Sabiá. É a Canção do Exílio. Então, se tudo mais de Gonçalves Dias desaparecesse, e ainda bem que não desapareceu, né? Ali está o poema que ele quis. Não, olha, se quiserem me reconhecer, aqui está meu passaporte para a poesia. É a Canção do Exílio, que não é à toa que está nesse lugar formal do livro. Se você vai para Drummond, né, e pega o famoso livro, Alguma Poesia, de 1930, né, eu creio que todo mundo que está nos vendo, né, se eu dissesse, cite aí um poema ou dois poemas de alguma poesia, muito possivelmente, um desses dois poemas seria o poema de Sete Faces, né? Quando nasci, um anjo torto, etc. E por quê? Porque o Drummond colocou em primeiro lugar. Então, ele quis pedir licença para entrar no mundo da literatura, da poesia publicada, com o poema de Sete Faces. Aquele poema que ele fala, mundo, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. E as pessoas se esquecem que o segundo poema de alguma poesia é Infância. Meu pai montava a cavalo e ia para o campo. Então, notem como essa tensão em Drummond entre o apelo do mundo grande, mundo, mundo, vasto mundo, e o apelo do lugar pequeno, Itabira do Mato Dentro, né, que vai ser uma tensão na obra dele inteira, já está desenhada pela simples justaposição desses dois primeiros poemas no primeiro livro que ele publica. Poema de Sete Faces de um lado e Infância na sequência. Isso aí é só para dar uma dica aqui aos nossos leitores de poesia, né? Para ler e observar o lugar que o poema ocupa dentro do livro. Você tem que falar da importância dessa costura, né? Um livro, um bom livro de poemas, ele envolve um pensamento que o atravessa, né? Desde o primeiro ao último poema, né? Quando o poeta, né? ele tem pleno domínio, né? Dos seus recursos, né? Pensando nisso que você está dizendo, de que você falou... Quem levou isso a um grau quase doentio, né?
quer dizer, é tão racional que chega a ser louco, é o João Cabral. João Cabral de Melo Neto, que em livros como Serial, inclusive uma coisa engraçada, é que quando eu dizia o nome, falava a pena, né? João Cabral publicou Serial, e não botava no quadro, os meus alunos escreviam Cereal, o cereal, né? Se fosse o arroz, o milho ou o trigo. Mas é cereal com S, de série, Serial. Veja como o significante engana, né? Então, o Cabral não tem nada de cereal, mas vai ter tudo de cereal com I. Então, o Cabral, em Serial, em Educação pela Pedra, e em outros livros, né, ele tem uma maneira alucinada de ser racional e lúcido. Né? Um grau de composição do livro, de tal modo que eu tenho certeza que quando ele chegou lá, são 16 poemas em Serial, que é o 4 vezes 4. Né? Ele tem a obsessão do 4. Quando ele chegou no último poema, ele era obrigado a escrever um poema com tantas estrofes, com tantas rimas, com tantos sinais tipográficos, porque aquele poema, o 16º, era a peça de encaixe final. E ele fez assim um livro inteiro, né? Levou um grau, digamos, supremo, essa obsessão pelo rigor e pela ordem, que é um pouco o oposto, vocês verem como as coisas funcionam. Quem comentou isso, eu nunca esqueci, há uns 40 anos, foi o crítico Luiz Costa Lima, dizia o seguinte: você pega um livro de um poeta romântico, normalmente, tá? Um Casimiro de Abreu, né? Aí você não sente organização nenhuma, aparente. Por quê? Porque, como eles dizem que escreviam poemas sob a inspiração, ao acaso, a ordem do livro também vai refletir esse acaso. Quer dizer, cada peça do livro vai ser tão aleatória na sua sequência como foi aleatório o poema quando a divindade, a musa, baixou o poema para o poeta transcrever. Então, vejam, tanto no plano do rigor quanto no plano da informalidade e do acaso, o projeto poético já transparece na organização ou na desorganização do material poético ao longo do livro. Sem dúvida. Temos o João, né, como uma espécie de engenheiro, né, das letras, né, na nossa poesia. E eu diria que a sua poética ela se filia, de algum modo, ela tem uma simpatia por esse processo arrojado, sofisticado, e a gente vê isso, por exemplo, já na escolha, né, do título dessa reunião, né, Desdizer e Antes, né, que me faz lembrar, né, do Serial e Antes, por exemplo, do João Cabral. E aproveitando que você falou dele, eu pediria que você falasse, assim, se desdobrasse um pouco, tratando sobre a sua relação com o João Cabral. Você tem um poema dedicado aqui a ele, né, na sua produção inicial, lá no Área de Estação, a João Cabral, poema, é o título do poema. Eu tenho aqui comigo, né, a poesia completa, né, do João Cabral, a edição portuguesa, né, pela qual você é responsável, né, pela organização, o prefácio, a fixação, né? Então, se você puder nos falar um pouco sobre... E além disso, né, você é um dos grandes, né, se não o maior intérprete de João Cabral, né, entre os nossos ensaístas, né, entre os nossos professores, né? Então, é uma relação de longa data, né, de reflexão detida, né, sobre uma obra, sobre uma poesia, uma poética. É verdade. Há cerca de 40 anos também, eu estudo João Cabral e eu sempre gosto de fazer a blague, de brincar, dizer que eu sou um único brasileiro que posso me aposentar em João Cabral. Né? Depois de 35 anos, alguns se aposentam no banco, eu não me aposento em Cabral. Sempre também digo que chega, que eu não quero mais pensar nele, mas isso é impossível, né? Porque as pessoas não se esquecem de que eu pensei muito em João Cabral. Fazendo aqui um espaço publicitário, né, já que você tocou isso, acaba de sair pela CEP, que é a Companhia Editora de Pernambuco, o meu livro, a súmula dos meus estudos cabralinos,
um livro Eu chamado... estou ansioso para adquiri-lo. Acho que ainda não chegou, não sei se já chegou às livrarias aqui do Rio, mas eu estou ansioso. Esse livro, infelizmente, por enquanto, chama-se João Cabral de Ponta a Ponta. Tá? E é isso mesmo que eu faço. Eu estudo de ponta a ponta. Eu estudo os 20 livros dele, um por um, em ordem cronológica, e ainda tem ensaios variados, porque nessa primeira parte, de ponta a ponta, é uma sequência cronológica da obra dele, e na segunda parte são ensaios transversais, em que eu pego temas como a relação dele com outros autores brasileiros, relação dele com a Espanha, relação dele com Drummond, e assim por diante, né? Mas, então, esse livro ele está disponível já na versão do e-book. Tá? E como é uma gráfica do governo, né, pública, lá de Pernambuco, pelos protocolos da segurança da pandemia, o retorno à gráfica tem sido muito pequeno e muito sob vigilância dos protocolos. Então, só agora parece que os gráficos poderão imprimir o livro. Eu estou ansioso também pela edição impressa, que para mim eu tenho fetiche do livro físico, né? É minha paixão. Tanto que eu nem tive curiosidade de baixar o e-book. Eu acho que vai existir o livro no dia que esse tijolão de quase 600 páginas, né? Também eu creio que, não sei, quer dizer, isso não é nem sobre a qualidade do livro, mas eu creio que nunca ninguém estudou um poeta só com 600 páginas. Não conheço o livro sobre Drummond, sobre Bandeira, né? Em que tão obsessivamente alguém tenha se dedicado como eu me dediquei a esse poeta. Tem 2 poemas dele em épocas diferentes, homenageados, mas tem algo também muito curioso, porque também já respondi sobre isso. Eu creio que se há um poeta que não me influencia diretamente é João Cabral, porque eu estudei sem parar a poesia dele para saber como é a poesia que ele já fez e que eu não devo fazer, que já está feita por ele. Eu tentando desvendar na microscopia os detalhes dessa poesia, e isso até o levou a entrevista a Ricardo Vieira Lima, né, a destacar o meu papel. Ele foi muito, digamos, ele foi muito generoso com a minha dedicação à poesia dele, mas já sabendo o que ele fez ali, como ele fez, aquilo realmente não me interessa como criador. Porque o problema do grande autor é que ele é tão personalista no que faz que ele não vai ter herdeiros, ele vai ter imitadores. Quem quiser fazer como João Cabral vai ser um sub-João Cabral. Vai pegar a perfumaria, né? Vai pegar a pedra, o sol, aquelas coisas mais exteriores, mas não vai ter a força interna que levou João Cabral a fazer aquela poesia. Por isso é que eu sempre gosto de dizer que o grande, o enorme poeta, ele faz um bem enorme à literatura e à língua de seu país e faz um mal aos poetas que vêm logo depois, porque vão se defrontar com aquela montanha gigantesca e não vão ter muito para onde correr. Vão achar que tudo já foi dito ali por ele e vão se contentar em redizer aquele poeta, né? O que é muito ruim, e o que é até uma consequência trágica. Quando o poeta tem muitos imitadores, acaba piorando, sem querer, a qualidade da obra do próprio poeta, que passa a ser lido através dos seus imitadores. Certo? Quer dizer, é uma espécie de um reflexo. O pessoal pega Drummond, dilui Drummond, e aí é como se o Drummond fosse diluído, ele próprio, a poesia dele, porque você lê o grande poeta também pelos imitadores dele. Tá? Então, João Cabral, nesse sentido, ele ficou um período até meio escanteado, porque houve muitos imitadores dele. Né? Então, esses imitadores fizeram mal a si, porque não conseguiram falar nada pessoal, e fizeram mal a Cabral, porque quem lia o imitador achava que Cabral era aquilo, era aquela versão do imitador. Eu diria que algo que eu peguei de Cabral, aí sim, como uma lição,
não é do estilo de Cabral, não é do tema do Cabral, mas dele e de outros, é dessa consciência da forma, né? É saber que você tem que escrever contra as palavras, não a favor, porque elas são sedutoras. Dumont dizia isso. Se você cair na conversa das palavras, elas já vêm prontinhas do lado de fora e você embarca no lugar comum, né? Você vai acreditar que a rosa é uma palavra poética, que a esperança é verde. De jeito nenhum. Aí é o falso poético que já está escrito na língua, antes do poema. E o poeta se demite de escrever a poesia se ele pega esse poético, entre aspas, que já está colocado em clichês na língua, né? Então, o poeta é aquele que trabalha contra a língua, que injeta o veneno na língua para torná-la mais forte, para torná-la mais robusta. Eu cheguei a escrever e nem sabia que eu tinha escrito essa frase, né? E uma vez alguém falou, essa frase, é sua, é minha? Eu não sabia, já tinha esquecido, né? Eu disse o seguinte, que o poema é a doença da língua e a saúde da linguagem. Certo? É a doença da língua porque ele vai desestabilizar a língua. Vai colocar uma sintaxe que a língua não vai se reconhecer, vai achar que está estranho, vai colocar neologismos. Então, a todo momento, né, o poeta está desestabilizando a língua, está colocando, né, veneno na língua. Mas, por outro lado, a língua absorve aquele veneno na linguagem poética e se torna mais forte, porque ela incorpora, dentro do seu universo potencial, ela incorpora sintaxe, incorpora sentido, incorpora palavras que não existiam, às vezes, antes do poema. Então, o poema está, entre aspas, fazendo mal à língua, combatendo a língua como lugar comum, né? E fazendo bem a linguagem que está movendo a língua para frente, está movendo a língua para espaços novos. E quando eu comentei, né, ou escrevi, que o poema é a doença da língua e a saúde da linguagem, um aluno fez uma observação que eu achei muito sutil. Sim, o poema é a doença da língua do mesmo jeito que a pérola é a doença da ostra. Né? É aquela beleza inesperada. A ostra bem comportada, ela não gera a pérola, certo? É preciso que ela esteja doente da normalidade dela para que no seu bojo, na sua doença, surja que é a pérola. Eu acho que essa analogia da doença, né, a pérola como doença da ostra, é também do poema como doença da língua, né? É a beleza que explode ali. Ouvindo o que você acaba de dizer, eu me remeti a dois dos seus mais belos poemas que, de algum modo, tematizam essas questões. E eu vou ser ousado a ponto de pedir que você os leia, porque, inclusive, a palavra veneno aparece em um deles, né? É o Receita de Poema, e me parece que isso também está muito, muito forte, né? Essas questões todas estão muito fortes no arte também, que são belíssimos, belíssimos, né? Estão aqui a página 40 do DGZ e na página 75, né? São Isso. Belíssimos. Eu estou lendo aqui por uma edição portuguesa que saiu em 2018. Sim. Edição, e tudo que eu não botei, digamos que esse DGZ brasileiro é um DGZ voluntariamente cabralino, no sentido da contenção e da economia de informações. Não tem uma orelha, não tem um prefácio, não tem nada, né? É o desdizer do poeta o tempo todo, tá? Não tem nada. Agora, em Portugal, eu já fiz o contrário. Como lá eu sou ainda mais desconhecido do que aqui no Brasil, então eu tratei de colocar aqui um ensaio estupendo de um grande leitor da minha poesia, coloquei bibliografia completa, coloquei
Fortuna Crítica, enfim, uma edição que me deu muito prazer, e também, como eu sou um maníaco pelo apuro formal, já corrigi um ou dois poemas dessa edição de 2017 para essa outra aqui de 2018. Um deles, que até você citou aí, tinha uma palavra que não me agradava e eu troquei a palavra, eu acho que ficou melhor. Chama-se receita de poema, né? E que é uma receita radicalmente do não, né? A receita do contra, a receita da negatividade. Receita de poema. Um poema que desaparecesse à medida que fosse nascendo, e que dele nada então restasse, senão o silêncio de estar não sendo. Que nele apenas ecoasse o som do vazio mais pleno e, depois que tudo acabasse, morresse do próprio veneno. Aí é um poema, quer dizer, né? Que é um poema que ele está nascendo para se auto-aniquilar. Em cada verso que ele avança, e o verso é uma forma positiva, que é alguma coisa que existe, né? Portanto, é positiva, é uma positividade que já contém o veneno da sua própria negação, né? É um poeta que está dizendo o seu desejo de não dizer o tempo todo. E para não ficar nenhuma dúvida, que ele acaba, no final, morrendo desse veneno que ele soltou e que o acabou atingindo. Um outro poema, nessa linha da negatividade, se você me permitisse aqui, estamos conversando aqui com os nossos ouvintes muito sobre carpintaria poética também, não é mesmo? Então, eu tenho prazer nisso, porque durante 40 anos eu expliquei sempre o poema alheio. E só comecei a falar da minha poesia ou comentá-la depois que me aposentei. Isso é curioso, né? Até 2011, 12, talvez muitos alunos meus, nesses quase 40 anos, nem souberam que eu era poeta, porque eu acho que o magistério, eu tenho meu compromisso com o discurso do outro, né? O discurso dos outros, dos grandes poetas que me precederam e foram meus contemporâneos. Depois, já aposentado, eu posso me permitir me apresentar como poeta e leitor ou ensaísta, eventualmente. Então, Isso é muito bem-vindo, Siquinho. quê? Isso é muito bem-vindo. Isso é muito bem-vindo. Assim, nós vamos mantendo contato com os processos, o processo de escrita, de criação, eles vão se desnudando, né? Não, porque realmente, ao mesmo tempo que eu tenho muita consciência do que eu fiz como leitor de poesia, né, eu sempre tenho um certo pudor de falar disso, né, porque eu acho que o poeta, quer dizer, eu como leitor de poemas, tenho um certo traquejo, né, de ver como é que as coisas trabalham, e falo isso não com qualquer sentido de vanglória ou de orgulho, mas para mostrar aos nossos leitores, ouvintes, espectadores, né, como é que o poeta pode se impor dificuldades, né, pode atentar para a microscopia da forma para tentar gerar um poema belo, alguma coisa que funcione, né? E que é importante também é que eu acho que a carpintaria do poema ela deve ser extrema, deve ser rigorosa, mas o mais possível ela deve ser invisível, né? Quer dizer, o leitor, só depois, na reflexão, é que ele pode, desejavelmente, perceber o jogo da construção. Porque se a construção é muito explícita, acho que perde um pouco a graça, né? Fica assim um artesanato. É bom embutir um pouco esse mistério da criação, mas dando pistas para que o leitor perceba. Por exemplo, um outro poema que talvez eu leia aqui mais tarde, né? E também é o seguinte, dentro dessa perspectiva,
de escrever contra a língua, escrever contra a previsibilidade. O que se diz normalmente nos manuais? Você deve evitar a repetição da rima na mesma estrofe. Tá? Então, você tem que ter ou rima no verso 2 e no verso 4, ou você deve ter rimas diferentes no verso 1 e 3 e outra no 2 e no 4. Eu falei, por que isso? Será que não é possível fazer um poema de 3 estrofes em que haja a mesma rima no verso 1, 2, 3, 4? Depois, na outra estrofe, a mesma rima no verso 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Isso é um desafio. Quer dizer, talvez o leitor nem perceba se for no embalo, né? Mas, para mim, era aquele território a ser desbravado. E a mesma coisa na estrofe 3. Então, nesse poema, eu fiz eu conciliei 2 artifícios aqui, né? O primeiro, e todos os 2 considerados antipoéticos. Um foi esse, de você utilizar a mesma rima. E outro é o seguinte, o que se diz? Faça variação de palavras, porque a repetição é antipoética. Essa é uma lei implícita, né? O poeta deve usar variedade vocabular. Temos aí já, 1930, o famoso A Pedra no Meio do Caminho do Drummond, para se contrapor a essa verdade. Né? A palavra pedra, 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 ali aparece toda hora, no começo, no meio do caminho, no fim do caminho poético. Então, eu peguei uma palavrinha, um monossílabo forte, chamado não, advérbio de negação, e entupi o poema da palavra não. Tem não aqui que não acaba mais. Né? Olha aqui, tem um verso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que tem 9 palavras num verso, e dessas 9 palavras, 6 são a palavra não. Num único verso. Quer dizer, isso aí é um negócio que normalmente o leitor não devia aguentar. Mas, esse cara não tem imaginação, ele está repetindo isso, né? É isso mesmo, eu quero repetir a rima, e quero repetir a palavra, e quero achar que o poema possa ter algum valor, mesmo contrariando essas normas da língua poética. E assim, não. O próprio título do poema já é mais uma incidência do vocábulo. E o poema se chama Não. Não, não e não. Nem sei se há no meu sim, agradabilissimamente a mim, senão o sinal para que tudo, enfim, permaneça no não, até meu fim. Não, não, não e não. Não digo que não haja certa palavra em minha mão que tenta abrir à força um alçapão, para assim destravar o coração. Não quero, não. Prefiro essa dureza mal-vinda no comício da certeza. Misturo as águas dóceis da beleza, meu não envenenando a correnteza. Então, você tem aí, né? Sim, mim, enfim, enfim, na primeira. Não, mão, açapão e coração, na segunda. E dureza, certeza, beleza, correnteza. Tudo aquilo que não se deve fazer, eu tentei fazer aqui. Uma única rima e a palavra não, 20 vezes mais ou menos, quer dizer, tem muito mais não do que versos. Né? Tá por aí. É um prazer ouvir você falando, né, da sua poética, e lendo seus poemas e falando deles, sim, porque você faz isso e, paralelamente, você faz muito mais que isso. Você nos fala sobre a poesia, sobre poesia.
Então, muito do que está ocorrendo aqui me lembra o ensaio, né, do Poe, né, o Filosofia da Composição. Então, assim, é um prazer, é uma alegria, é um privilégio ouvi-lo. E, como eu previ, agora nós estamos aqui às 18h26, quando nós começássemos a conversar, o tempo passaria de um modo assim, céus, precisamos de mais tempo, né? Porque é a reunião, na verdade, nós estamos falando sobre a reunião da sua poesia. Então, é algo que traz toda a sua produção de décadas, né? Mas eu vou sugerir agora que nós vamos continuar conversando aqui. Eu vou abrir para o público para que eles possam fazer perguntas, se eles desejarem, né? Aqui presencialmente, virtualmente, né? A presença virtual, né? E vou mencionar aqui... Inclusive, eu já vi uma pergunta aqui, né, no soneto Veloz, né? Ótimo. Por favor. Se não me engano, a pergunta é se eu defendo aqui a autonomia do poema em relação ao poeta. Eu acho que é uma coisa híbrida, né? Quer dizer, o poeta ele tem noção do que está fazendo, pelo menos eu tenho uma noção lá, mas, por outro lado, sou muito receptivo ao acaso, né? Um acaso que logo eu processo, né? Eu coloco dentro da forma, mas alguma coisa tem de vir de um espaço desconhecido. E eu também tenho uma frase que eu gosto de dizer, sempre nesse tipo de encontro, é que eu considero o poema muito mais sábio do que o poeta, né? Porque o poema sabe coisas que o poeta ignora. Eu defendo o seguinte: quando Drummond escreveu o poema, ele foi o autor do poema, claro. Mas quando ele acabou de escrever o poema e começou a falar do poema, aí já é o leitor Drummond, não é mais o autor, certo? E nada impede que ele seja um mau leitor daquele grande texto do qual ele foi um grande autor, certo? Então, temos que distinguir que o poeta ele é dono do poema quando ele está escrevendo. Quando ele acabou, o palpite dele pode ser infeliz, como na letra de Noel Rosa, né? Eu posso ter a petulância de dizer para um poeta: não, você está enganado na interpretação que você está dando para o seu poema. Por quê? Aí eu vou dizer: o poema é mais sábio, para não dizer mais inteligente, o poema é mais sábio do que o poeta. E aí, se eu for um bom crítico, eu posso provar ao autor do poema que ele, enquanto leitor, está errado. Ele pensa que escreveu aquilo, mas o poema está dizendo que ele escreveu uma outra coisa que ele próprio não domina, né? E sobre essa relação de que, em algum momento, você domina o que você faz, né? Até naquele poema Autorretrato, né? Eu até comentei isso, né? Que eu não sei se o outro é meu pasto de rapina, se eu entro nos outros para escrever o meu, ou se o outro é quem me invade numa voragem assassina, né? Até que ponto sou eu, ou eu estou falando em nome de outros, né? E tem um poeminha que eu dediquei ao Ricardo Vieira Lima, que se chama Biografia, e que vai muito nessa direção. Que é assim: o poema vai nascendo num passo que desafia. Numa hora eu já o levo, outra vez ele me guia. O poema vai nascendo, mas seu corpo é prematuro, letra lenta que incendeia com a carícia de um murro. O poema vai nascendo sem mão ou mãe que o sustente, e perverso me contradiz insuportavelmente. Jogo que engole e segura o pedaço duro do grito, o poema vai nascendo, pombo de pluma e granito. Eu acho que esse é um conceito que deu certo de ver o poema, né? O poema é
aquela mistura da leveza e da delicadeza da pluma com a solidez do granito, né? É uma pomba de pluma e granito. Numa hora eu levo, outra vez ele me guia. Agora, alguém me perguntou aí, eu pediria uma gentileza, se tivesse alguém. Eu estou acompanhando aqui isso aqui. Pela ordem, por coincidência, você acabou de ler o poema dedicado ao Ricardo Vieira Lima, já há mais tempo, mesmo aqui pela sequência, né, do uso do chat, né, ele havia feito um comentário aqui, ele disse: Sequim consegue abordar em sua poesia com verbo. Ele está presente, está conosco, né, o poeta e crítico Ricardo Vieira Lima, tem sido um dos colaboradores, né, da programação literária do programa, né, do Direito à Literatura, né, e ele escreveu aqui: Sequim consegue abordar em sua poesia com verve irônica e autocriatividade assuntos leves, bem-humorados em sua natureza, como no caso do engraçadíssimo Soneto da Boa Vizinhança, que trata da questão das fofocas de condomínio, ao lado de outros assuntos mais espinhosos, como no caso da morte, ironicamente abordada em Disque Morte. E aí ele pede: gostaria de ouvir na voz do poeta essas duas belas peças literárias. E aí nós temos, na sequência, nós temos mais uma pergunta depois, e temos o Sérgio Foncido também pediu, acho que vai fazer uma pergunta. Então, o Ricardo pediu para que você lesse esses dois poemas. Então, ele fala do Soneto da Boa Vizinhança. É o Soneto da Boa Vizinhança. E o outro que ele pede? E o outro é o Disque Morte. Aqui na edição que eu tenho, o Soneto da Boa Vizinhança está na página 49. Para aqueles que quiserem acompanhar, ouvindo e lendo ao mesmo tempo. Agora, me diz que Morte está em que página? Deixa-me ver aqui. Já achei aqui. Olha, mas é o seguinte, ao meu querido amigo, e um grande leitor da minha poesia, eu considero que a foi bafejada pela sorte por ter dois grandes leitores. Três, eu diria até. Um é o Rodrigo Demires, que escreveu uma dissertação no FRJ, pegando o aspecto da poética desconfiada. Foi o meu aluno na graduação, escreveu uma dissertação sobre a minha obra. Luciano Rosa foi quem apresentou o Desdizer na edição portuguesa. E o Ricardo Vieira Lima fez um estupendo ensaio que foi publicado também na revista Colóquio, Letras, em Portugal, e no Instituto de Literatura aqui no UFRJ. Então, eu fico muito feliz e honrado com esses três leitores. Eu permitiria, como houve perguntas sobre outros poemas, estamos mais ou menos caminhando para o final, de atender ao pedido do Ricardo, lendo apenas um deles. E como eu já li vários sonetos, eu leria aqui o Disque Morte. Né? Certo. Vamos ver. Disque Morte. Qual é a ideia desse poema, né, com humor negro? Né? A ideia do telemarketing. Se todo mundo vende tudo, né, nos importuna pelo celular e pelo telefone, por que não vender a morte também, né, através do telefone? Então, Disque Morte. Para acabar com angústias e tormentos, conheça nosso lançamento inédito. Basta ligar para o 0800 e compre a morte no cartão de crédito. Tecle 1 para falar com Jesus Cristo, ao custo de uma ligação local. Depois de conversar, deixe um registro com a nota de 1 a 5 no final. Um Deus no céu e você sob a terra. É o lema que nos move há muitos anos. E na certo seu corpo nesta guerra se entrega, tarde ou cedo, aos nossos planos. Compare os preços e veja a vantagem de nosso First Class Club funeral. Se não houver conforto na viagem, devolvemos em dobro o capital. Nossa intenção é de presenteá-lo com a luz do paraíso azul dantesco. Porém, para mais rápido acessá-lo, informe agora a conta do Bradesco. Parabéns! Você não será
um mero Zé, tem direito à morte especial. Qualquer dúvida, é só clicar no 0 e retorne ao menu inicial. Aí, não convido ninguém a aderir a esse clube aqui não, viu? Isso aí é só uma ideia. Sequim, a Vanessa Magalhães, ela pede, gostaria, por gentileza, que você falasse um pouco sobre o poema O Banquete. Pois não. Esse banquete, então eu vou dar aqui umas dicas também de algum complemento de sentido, né? No banquete, que eu dediquei até a Ferreira Goulart, em Todos os Ventos, que tinha feito um poema Consideração sobre a Morte. E aí, a ideia desse texto era imaginar uma situação em que o usuário, né, no caso, o eu lírico, está num restaurante, numa mesa qualquer, e vem um garçom servi-lo. Todo o poema é feito em dísticos, tá? Estrofes de 2 em 2 versos, e praticamente eu creio que todo ele rimando entre si, com rimas emparelhadas nesse disco. E o desafio aqui foi criar, ao máximo possível, a ambiguidade no sentido de que o garçom estaria oferecendo, ao mesmo tempo, algum prato, algum alimento e uma insinuação de morte. Então, aí está o desafio para escrever o poema, né? Versos que trabalhassem ambiguamente com a oferta da vida através do alimento e a oferta da morte, que surge nas metáforas ou nas imagens que acompanham a fala, em especial do garçom. Então, eu vou ler aqui alguns discos para que isso fique claro para os nossos espectadores, né? Entre mesuras, talheres e finezas, um garçom serve a morte sobre a mesa. Quente ou fria, indaga-me sereno, e seu olhar tem a doçura de um veneno. Né? Quente ou fria, o que é isso? Né? É a vida que é quente, a morte que é fria. Agora, para o começo, o que quer? A que matou o guarda? Frango à la bière? Essa aqui é meio complicadinha, porque na minha adolescência e infância, quando uma pessoa ia num botequim e queria tomar uma cachaça muito forte, tinha essa expressão. Aí o dono do botequim perguntava: você quer beber uma cachaça? Quero. Que marca? Ah, me serve aquela que matou o guarda. Como designação de uma cachaça poderosíssima, né? Que detonava qualquer um. Então, quando ele oferece a vida, que é uma cachaça, ele está oferecendo aquela que matou o guarda. E aí, a continuação do verso tem uma armadilha, uma piscada, para quem conhece francês, pouca gente conhece, né? Porque bière é cerveja, né? Então, o frango à la bière é um frango na cerveja. Só que bière significa caixão também. Então, ele está oferecendo a vida, aquela que matou o guarda, mas é a morte, e um frango à la bière. Você vai no dicionário francês, né? É o esquife, né? É o túmulo que ele está oferecendo através do frango. A massa, se preferir algo bem quente, vai logo arder em caldeirão al dente. Ora, a imagem do caldeirão ardente é a imagem do inferno. Né? Então, ele oferece a massa, se preferir algo bem quente, vai arder. É o fogo, né? Em caldeirão al dente. É um ponto da massa, mas que você associa ao tridente também, né? O demônio, é o caldeirão. Aí continua perguntando o garçom:
como planeja arrematar a refeição? Numa bala? Presunto com melão? Então, notem aí 3 elementos, né? Arrematar. Já é o verbo arrematar, que tem um matar aí dentro. Aí ele oferece para o arremate da refeição o quê? Uma bala? Que tipo de bala? Né? Bala pode ser 2 coisas. Aquela que dá vida e que vai tirar a vida, né? E presunto com melão? Presunto com melão é um prato fino, né? Mas presunto é a gíria do defunto, né? O cara, quando mata alguém, desovou um presunto, não sei onde. Então, vocês perceberam aqui, né? Como é que o poema vai transitando o tempo inteiro, vai armando essa rede de significado. Por exemplo, caso queira coisa rápida e gelada, sugiro uma fina fatia do nada. Né? Parece uma fatia do nada. Coisa fina e gelada. A ideia de corte também, né? E aí, de repente, muda o ponto de vista, né? E começa a falar o cliente, o freguês. Aí, entre outras coisas, ele faz uma reflexão, né? Ela, morte, nos expulsa porta fora. O contrato já passou da hora. O garçom mal anota o que lhe digo. Tudo que eu peço vai entrando no ouvido. Só que eu ponho o ouvido com L. Né? Ele está pedindo, está entrando no ouvido e está entrando no esquecimento. Porque o garçom não está nem aí mais para esse cliente que ele quer matar. Aí prossiga com uma certa ironia. Ao contemplar minha carteira magra e preta, com 10% da voz, insinua uma gorjeta. Então o garçom fala baixo que a gorjeta é de 10%, né? Então o garçom, quando fala, com 10% da voz, insinua uma gorjeta, com medo que ele não dê a gorjeta. Aí, para acabar o poema, o sujeito da mesa faz o pedido dele, finalmente, né? O garçom ofereceu o presunto, ofereceu a bala, ofereceu o melão, né? Ofereceu o caldeirão. Faço agora o meu pedido: não morrer, desnascer, nunca ter sido. Não, é mais radical, né? Ele quer voltar para antes do nascimento. Apagar de mim a memória inteira. Regressar à árvore de que fui cadeira. A cadeira já é uma produção posterior à árvore. Ele quer voltar a ser aquela árvore, antes da árvore virar cadeira. Sentir um bico de bem-te-vi esfomeado, como se ele fosse a árvore. Mas jamais mofar no almoxarifado, como se ele fosse a cadeira. Né? Assim, de modo bem pouco alto-falante, a vida se esgarçaria como a ponta de um barbante. Acabar, então, canoa seca sem direito a porto, e desembarcar de mim confortavelmente morto. Aquele morto radical que não deixa memória, que se esfarela como a ponta de um barbante, né? Então está aí esse tenso diálogo entre o garçom e o cliente, e eu espero ter mais ou menos atendido aí a solicitação da pessoa que não sabe sem dúvida e que quis saber um pouco sobre esse poema. Sequim, a sua obra ela é multidimensional, e aqui o pedido da Ludmila D'Angelis, ela vai favorecer que se fale sobre um outro aspecto dela, que é a sua incursão na escrita para o público, a escrita para crianças. A Ludmila pede aqui: Sequim, fiquei curiosa sobre o Galo Gago e o seu envolvimento com o universo da infância. Quando começou a escrever sobre esse universo mágico e quais foram as inspirações? Então, deixa eu ver aqui onde é que está o Galo Gago. Enquanto você procura, Sequim, eu selecionei aqui uma imagem, queria estar com ele aqui, mas eu me mudei nesses dias, e aí os meus livros, a maior parte está empacotada, mas eu selecionei aqui uma imagem da capa no livro, a edição
belamente ilustrada. Enquanto você procura, eu vou mostrar aqui, vou compartilhar a tela com os participantes. Pois não. Que aqui eu teria que buscar, que não está aqui, mas se você tem a tela aí, é melhor. Sim. Eu compartilhado. Vocês já estão vendo? Você já vê esse aqui na tela? Eu estou tentando... Não, está aparecendo ainda não? você. Vamos ver. Se demorasse um minuto, eu ia lá dentro pegar o livro, mas se você puder... Eu estou tentando aqui, mas eu havia testado o recurso antes do início da reunião. Então, quando você procura, eu vou pegar, localizado ali. Tudo bem. Se você achar, tanto melhor. Olha, você quem vai nos trazer o livro, né? Mas acho que agora vocês já podem nos ver. Alguém poderia sinalizar, Lud? Nós estamos vendo a tela? Sim, lemos. Ótimo. Então, essa é a edição, lindamente ilustrada pela Clara Gavilan, a edição de O Galo Gago, né? do Antônio Carlos Sequin. Então, essa é mais uma faceta da obra, né, do Sequin. O poema ele nos apresenta uma série de questões também, o humor está muito presente. Você achou? Já está aí. Isso, eu consegui compartilhar aqui, Sequin. Essa aqui é a Gavilan, capa, ilustrações da esse livro, né? Capa da Clara Gavilan. Linda a ilustração dela. Inclusive, fiquei muito feliz porque esse livro ganhou aquela menção, né, de altamente recomendável da Fundação da Biblioteca, né, do livro infantil juvenil. Mas esse livro tem uma história curiosa, porque eu nunca tinha escrito uma linha sequer para criança. E, de repente, me veio a ideia básica, né? É a seguinte: como todo mundo sabe, né, como os poetas sabem, contrariamente ao que a ciência diz, na poesia do nosso imaginário, é o galo que faz nascer o dia. É o canto do galo que traz o dia, certo? E vamos dizer que a Terra gira em torno do Sol. Isso aí é ciência que não está me interessando muito. O que interessa é a concepção de que o galo canta e o dia nasce. Muito bem. Agora, veja que, então, a premissa era essa. Se o dia nasce quando o galo canta, se eu tenho um galo que não sabe cantar ou não consegue cantar, o dia não vai nascer. A lua vai ficar encalhada, a noite vai ficar parada e não tem jeito. Mesmo que os bichos tentem ajudar, é necessário que haja o canto do galo para a lua poder ir embora e o sol chegar e trazer a luz para todos, né? E essa primeira estrofe surgiu meio inteira e de graça para mim, que é essa. Era um galo gago, por isso a noite não se despedia. Ficava presa num gargalo enquanto o canto não surgia. Aí está lançado o problema todo, né? O galo gago, a noite sem poder ir embora, a noite presa num gargalo, esperando o canto. Os bichos, para ajudá-lo, fazem logo mutirão. Zurros, miados e mugidos começam a soar em vão. Quando essa estrofe saiu, aí eu fiquei curioso. O que vai acontecer agora? Eu não sabia. Aquela história de uma hora eu levo, outra vez ele me guia. Então eu tive que escrever o poema ansioso para que os bichos me dissessem o que ia acontecer. Como é que eles iam sair dessa? Né? Era uma enrascada total. O galo não tinha jeito de aprender a cantar de maneira uniforme, né? E será que a noite ia ficar presa? Bom, aí, então, os bichos foram me levando, né? Foram ensinando. Aí, inclusive, tem uma coruja politicamente incorreta, essa coruja, que ela dá um conselho. É o seguinte, vamos dar um susto no galo. Que dizem que, dando um susto, né, se perde a gagueira. Vamos pegar uma panela
assim, mostrar, apontar a panela para o galo, que ele vai ficar apavorado com a hipótese e vai ficar curado, entre aspas, né? Que gagueira não é doença. Muito bem. Mas aí, quem é que vai se opor a essa ideia? Porque a coruja, repare, é a ideia de subverter as expectativas, né? A coruja é o símbolo da sabedoria, mas não. Esse conselho dela não tem nada a ver. E tem um bicho que vai ser visceralmente contra a ideia do SUS e vai dizer que é o contrário. Nós temos que acolher, aplaudir esse galo, ficar do lado dele, né? E esse bicho que eu escolhi para fazer esse papel é o Reles, é o desprezível bicho da goiaba. Alguém já pensou algum dia em dar dignidade ao bicho da goiaba? Eu pensei, né? Por que não? Quem vai se opor à sabedoria da coruja é um modestíssimo bicho da goiaba. E o galo estava ali sem saber o que fazer, pensava em fugir, decepcionando. À noite estava impaciente, né? Aí tem aqui uma outra história, para dizer que é uma coisa pouco corrente, que é uma narrativa em versos, né? Estamos acostumados a ver a narrativa em prosa, não a narrativa, contar uma história em verso. Em determinado momento, surge a seguinte estrofe, tudo é feita em quadras. Toda a mata matutou. Se a noite vai e o sol não vem, qual seria a cor de um céu habitado por ninguém? Então, você vê que é uma coisa da criança, mas que já joga um problema, né? Que cor é essa que se a noite não vai, a noite vai embora, mas o sol não vem, qual seria a cor de um céu habitado por ninguém? E, de repente, a tartaruga teve uma ideia brilhante, chamou o galo e outro bicho para conversar um instante. Pois bem, eu não vou dar spoiler aqui, vou querer que vocês leiam o poema para ver qual é a ideia que a tartaruga deu, né? Como é que ela transou ali com esse impasse, se deu certo ou se não deu certo, né? Qual foi a consequência dessa ideia da tartaruga, e no final, algo surpreendente, né? O que os bichos vão fazer com o poeta? Qual foi a reação dos bichos com o poeta que contou essa história deles? Tudo isso está no poema que eu lancei neste livro para adultos, e algumas pessoas, né, entre elas o próprio Ricardo Vieira Lima, né, sim, tipo, isso aqui é um poema para criança também, é um poema que que deve sair autônomo. Eu achei que sim, realmente, apesar de estar aqui, ele poderia aspirar a ter vida própria, e se corporificou nesse livro lindamente ilustrado, né, pela Clara Gavilã, O Galo Gago, que foi lançado como obra que saiu daqui já com algumas mudanças, alguns aperfeiçoamentos técnicos, né? Alguém comenta que um galo sozinho não tece uma manhã, mais de uma pessoa também já teve esse insight, né, de achar que poderia estar ecoando aqui longínquamente a voz desse galo do poema de João Cabral, que precisou da ajuda de outros galos para fazer a manhã nascer. Sem adiantar muito o conteúdo, eu posso dizer que esse galo daqui vai recorrer à ajuda de outros bichos, mas não serão outros galos. Como é que ele vai resolver o problema se ele é o único galo naquele terreiro? Se ele está sozinho ali e não consegue cantar? A solução tem que surgir de alguma maneira, né? E, enfim, essa é a proposta, e quem ficou interessado, procure aí as aventuras desse galo gago. Já me sugeriram até que eu continuasse as aventuras dele, a história dele, ou fizesse algo semelhante, mas eu não tive ainda esse impulso, e talvez essa obra fique solitária, né? Assim como esse aqui, que vai ter um único livro de poemas de circunstância, é provável que o Galo Gago fique com minha única experiência na literatura para criança. Sequim,
nós estamos nos aproximando do final do encontro, mas acho que ainda é possível que você fale um pouco sobre uma outra face da sua escrita, que é a escrita de aforismos, que estão presentes aqui, estão reunidos aqui, né, no Desdizer. Eu, inclusive, havia selecionado assim, 3 de minha preferência aqui, por exemplo, que devido à dimensão, né, que eles alcançam, né, o número 4, por exemplo, e o 33 e 35, né, esses 3 eles dizem muito respeito a vários dos temas, né, que foram abordados aqui pelas suas falas, né? Mas a gente gostaria de ouvir um pouco sobre essa forma, né? Você também... Isso é bem interessante. Que no meio do livro de poemas, aparece uma seção de pequenas frases, né, de aforismos, de reflexões. E isso correspondeu, e eu explico, se encerra o livro com um texto chamado Um Depoimento, Escutas e Escritas, em que eu tento mapear toda a minha produção, desde esse livro aqui dos 21 anos, né, que é a Área de Estação, meu livro de estreia, os livros que eu fui lançando depois, todos fininho, pequenininho, elementos, né? Aí esse percurso ele tá mapeado nesse ensaio que eu incorporei como um depoimento. E houve uma década de 90, especialmente, em que eu praticamente não escrevi poemas na forma convencional da poesia e do poema, né? E essa poesia meio boicotada, sufocada, recalcada no poema enquanto tal, alguns disseram que apareceu clandestina, pegando carona no meu ensaísmo. Dentro do ensaio, que seria aquilo, às vezes até ao contrário da poesia, porque é um argumento, não, mas ali havia cintilações, explosões, né, de visões que poderiam ser plenamente poéticas, segundo alguns amigos e leitores. Eu falei, realmente, sabe uma coisa? Foram quase 10 anos sem escrever poema, mas eu vou reler o meu ensaio e ver se ali eu encontro alguma coisa que possa ser pinçado do ensaio e ter uma autonomia, uma pretensão poética, como um aforismo descontextualizado do ensaio original, que pudesse valer por si mesmo. E, a partir disso, eu fiz essa tentativa dessa sessão, né, para representar os anos 90, e que não foram muitos, foram apenas 35 frases, pequenas frases pinçadas. Você citou algumas aí que eu posso ler. Nossa liberdade passa não apenas pelas palavras em que nos reconhecemos, mas, sobretudo, pelas palavras com as quais aprendemos a nos transformar. Então, a liberdade não é o reconhecimento só, a liberdade é a transformação. Eu havia selecionado esse aqui em especial pela relação que ele tem com aquilo que nós estamos fazendo aqui, que é a promoção da leitura, um clube de leitura, então, lendo poesia contemporânea, lendo ensaio, lendo dramaturgia, ficção. Né? Então, antes eu vou responder de passagem aqui, porque assim como num poema eu coloquei o Bradesco, num soneto eu falei das promoções do supermercado Guanabara. Ótimo, ótimo. Algo completamente antipoético. Aí uma pessoa me perguntou se eu sou fã das promoções. Bom, eu confesso que onde eu moro não tem o Guanabara. Eu nunca fui lá. Mas, primeiro, eu sou fã de tudo que baixa o preço dos alimentos e dos gêneros de necessidade. Então, filosoficamente, eu sou fã. Mas eu devo lembrar que neste poema não sou eu que falo. É alguém que é um eu lírico, muito malicioso, que faz um poema inteiro, em cada verso, reproduzindo uma conversa que ele ouviu de um vizinho. Por isso é que se chama soneto da boa vizinhança. Tá? Então, é como se fosse um poema em que ele não é o autor de nada daquilo. Essas frases são dos vizinhos. Então, é o vizinho que adora as promoções do supermercado Guanabara. Como eu digo que uma escrita é uma escuta feita à voz, eu escutei isso
e escrevi. Eu escutei essa voz simbólica, né, do vizinho, né? Estão pedindo aí para eu ler também, mas temos poucos minutos. Né? Aqui no aforismo. Aí eu falo do Drummond, né? Drummond é aquele que vai carregar a frustração e o peso dos seus mortos. Todo mundo conhece isso aí. Mas aí, acho que o aforismo está na continuação da frase. Pois herança não é apenas aquilo que recebemos. Herança é aquilo de que nós não conseguimos nos livrar. Né? Nós pensamos herança por um lado, mas também herança é aquilo do qual você não se livra nunca. Então, esse é um olhar que a gente tenta dar, né, para mostrar certas coisas que não são tão evidentes. Aqui também é uma frase maliciosa, né? Quando eu falo que é um livro chamado Aboque Abaque, o autor parece um ébrio, parece um embriagado. A noção autoral não existe em Abaque Aboque. Eu completo. Estilo de bêbado não tem dono. Tá? Estilo de bêbado não se identifica uma autoria. Também, isso eu acho que é interessante. A poesia é diáfana, o poema é carnal. Tá? A poesia é aquilo que nos transporta. Né? Agora, o poema ele tem carne, ele tem som, ele tem sintaxe, ele tem forma, ele tem tudo aquilo que compõe a materialidade. E, para terminar aqui, há uma frase cruel para mim e para todos os poetas. No que toca à circulação da poesia, as noites de autógrafo se transformam em rituais simultâneos de batismo e óbito de um livro, que fora dali não será mais visto em lugar nenhum. Uma tristeza, mas é assim, né? É o berço e o túmulo do livro A Noite de Autógrafo. Por isso que um cronista que escreve deliciosamente bem, que é Humberto Werneck, né? Quando leu isso, que eu falava, já que o livro desaparece, ele falou, Sequim, então é bom você convencer todo mundo a fazer os lançamentos no sebo, que já facilita esse trânsito. Né? Ele compra o livro ali e depois de dar uma espiada, é uma coisa de humor negro, né? Mas o lançamento num sebo já é cruel, né? Porque já preanuncia o destino do livro de poucos leitores. E essa frase que você destacou, que com ela eu encerraria aqui, né? É a seguinte, e que teve em tudo que eu disse, se eu já soubesse o que o poema diria, eu não precisaria escrevê-lo. Escrevo para desaprender o que eu achava que sabia sobre aquilo que vai me sendo ensinado enquanto eu escrevo. É bem essa relação. Né? A escrita do poema, não como ratificação, mas como desaprendizagem para que o poema ensine aquilo que você nem desconfiava que sabia. E que só está sabendo porque o poema te fez desaprender tua certeza anterior. É mais ou menos por aí. E com isso, lamentando aí o término, né, implacável do nosso horário, depois de 2 horas de conversa, eu reitero os agradecimentos a você, Lemos, por essa mediação tão instigante, tão criativa, e a todo mundo também que teve a paciência de nos acompanhar aqui ao longo de 2 horas de poesia e de conversa sobre poesia e poetas. Muito obrigado a você e a todos. Sequim, ao ouvir suas palavras, nós não temos nenhuma dúvida sobre o quão é importante, né, que o poeta, a importância do poeta na República, né? A presença, a localização, a situação e a necessidade de que mais leitores
de que mais ouvintes, mais espectadores mantenham contato com o literário, com a escrita artística, criativa, poética, né? Que é aquilo em prol de que todos nós, e você exemplarmente, né, como poeta, como ensaísta, pensador, professor, poeta, né, em todos esses gêneros, né, em todas essas formas de atuação, né, tem militado, né, por décadas, né, para que essa ironia, né, presente no seu aforismo, né, que ela não se materialize, não continue a se materializar tanto, né, na nossa realidade. Foi uma alegria, está sendo ainda uma alegria tê-lo conosco. São várias as manifestações aqui de afeto, de carinho, né, de admiração aqui no chat também. E esse material ele vai ficar disponível para que outras pessoas possam ter acesso também. E com esse encontro nós brilhantemente, né, encerramos essa fase, né, de comemoração, né, de 1 ano de existência do Leituras no Palácio. Somos muito gratos mesmo por você ter aceitado o convite e ter estado aqui conosco. Eu vou passar aqui a palavra ao diretor do museu, Sérgio Concido, e nós vamos nos aproximando aqui do final do nosso encontro. Eu gostaria de agradecer a Antônio Carlos Sequim pela verdadeira aula, né, que nos deu hoje. Agradecer por ele, é uma oportunidade única que a gente tem de ver e ouvir o próprio autor falar, explicar a sua obra de uma forma tão didática, com tanto carinho pela gente, por todos nós que estamos assistindo. Então eu queria dizer, complementando isso mesmo, o Lemos já falou que isso vai fazer parte da memória, né, da literatura, né, do nosso trabalho em literatura, aqui no Museu da Justiça, Centro Cultural do Poder Judiciário, e isso permite, uma contribuição muito valiosa para que os estudantes de literatura, pessoas interessadas em poesia, possam depois rever essa apresentação ou assistir, lendo o livro, acompanhando com o livro. Então, é uma contribuição muito valiosa que nós gostaríamos de deixar aqui registrado o nosso agradecimento por esse legado que vai servir hoje, né, e para as futuras gerações. Então, esse é o nosso agradecimento do Museu da Justiça, Centro Cultural do Poder Judiciário. O nosso muito obrigado. Obrigado a vocês pelo convite. Eu informo também que, se as perguntas estiverem disponíveis também, mais tarde na gravação, e houver algum modo de acesso a elas, eu também terei satisfação em responder a todo mundo, viu? Fico muito feliz e mando aqui um abraço e beijo a todos aqui que nos acompanharam ao longo dessas 2 horas, que para mim foram muito prazerosas. Um motivo de felicidade para todos nós, Sequim, sem dúvida. Somos muito gratos. Grato pela presença e pela participação de todos. E com isso vamos encerrando as nossas atividades por hoje, demais, né, desse encontro comemorativo, né, do nosso Leituras no Palácio. Muito grato mesmo a todos, muito grato, Sequim. Ok, tchau então, até a próxima.